Bem-vindos a mais uma edição da Pro Runners, na rúbrica de treino personalizado. Hoje vamos falar dos movimentos preparatórios para a corrida, o que antigamente era denominado aquecimento. Eu vou criar um modelo aqui meu, baseado em vários modelos das mais variadas entidades internacionais, e o modelo se baseia basicamente em 5 fases. A primeira fase é uma fase chamada de relaxamento muscular ou inibição dos músculos que estão mais tensos ou mais fortes. A segunda fase, uma fase de mobilidade. A terceira fase, uma fase de ativação neuromuscular. A quarta fase, exercícios termogénicos, portanto, para tentar criar começar a criar uma termorregulação mais aumentada. E uma quinta fase, movimentos integrados. Este é um modelo que deve ser suportado pela ajuda do vosso treinador para perceber quais são as vossas necessidades e depois em algumas destas fases, nomeadamente na última, dos exercícios integrados, é onde devem adaptar à vossa modalidade em específico. Por exemplo, se vão utilizar velocidade, então fazem exercícios integrados que se baseiem mais na velocidade, ou se vão fazer, por exemplo, um downhill ou muita ação excêntrica, exercícios mais baseados nesse tipo de trabalho. Para a primeira fase de inibição, podemos utilizar ou rolos ou, por exemplo, bolas. Os rolos são mais utilizados porque conseguem passar por áreas mais rápidas e maiores musculares. Vamos utilizar nos grandes grupos que normalmente, genericamente, estão mais apertados. Por exemplo, os gêmeos na nossa corrida. Os gêmeos, na parte interna dos gêmeos é o mais comum. Começamos, portanto, com uma técnica de ficar parados ou sentirem confortáveis, pequenos movimentos a varrer o músculo. 20 ou 30 segundos é suficiente, um lado e o outro. Depois, outros naturalmente que estão muito tensos também, são muito fortes os quadríceps, então o que fazemos aqui é, por exemplo, o inverso. Passamos para a frente, tentamos relaxar em cima da coxa ou encontrar um ponto que esteja mais apertado e varremos também 20 ou 30 segundos no sentido das fibras musculares. É uma técnica simples, há outras técnicas, mas começamos só assim. E finalmente, por exemplo, os glúteos e o glúteo médio, que este fica cá mais em cima, na porção mais alta da bacia, que também é um músculo que fica muito apertado normalmente na corrida. O que podemos fazer é relaxam essa perna, assentam nessa zona, mas normalmente tem um pouquinho de tensão e uma vez mais fazem pequeninos movimentos, particularmente aqui para não sairmos deste músculo, pequenos movimentos a varrer esta zona. Fazemos um lado, fazemos o outro e temos a ação de inibição muscular cumprida. Okay, na segunda fase vamos trabalhar a mobilidade articular e os estabilizadores, estimular um pouco os estabilizadores da coluna. Há muitos exercícios que se podem fazer e aqui depende muito de cada indivíduo para indivíduo. Eu vou dar só alguns exemplos. Por exemplo, libertar ou trabalhar a mobilidade da anca, que naturalmente nas nossas corridas é muito utilizada. Portanto, o que podemos fazer é começar de uma forma estática e eu aconselhava logo a utilizar, por exemplo, a mobilidade dos vossos ombros, porque vão precisar muito deles a correr. E reparem, quando os ombros mexem, todo o tronco, parte anterior, parte posterior também está a trabalhar. E fazer algo do género para ajudar a trabalhar na mobilidade. Utilizando uma zona mais ou menos passiva, por exemplo, aqui na flexibilidade, mas também ativa, nomeadamente aqui nos ombros. E depois fazermos o mesmo, se conseguirem, em ações mais ativas e um pouquinho mais dinâmicas, onde possamos trabalhar esta mobilidade e a ativação do vosso centro. Este, por exemplo, para a bacia e para os ombros. Movimentos também que ajudem a libertar um pouco as articulações, na mobilidade aqui do ombro e da vossa coluna e da bacia. Não necessitamos ficar muito tempo, em 20 segundos ou 30, aliás, há alguma literatura que mostra que flexibilidade realizada em períodos maiores podem ser até um pouco contraproducentes, portanto, assim conseguimos minimizar um pouquinho esta probabilidade de lesão que nós não queremos. Eventualmente, terminar com uma estabilização da coluna com movimento com o bear crawl, por exemplo, onde mantemos a coluna reta e começamos a trazer um pouquinho mais de mobilidade e estabilização. Na terceira fase temos a ativação neuromuscular e o mecanismo que tentamos explorar, que é a potenciação pós-ativação, ou seja, o que tentamos é que os músculos de um lado e do outro do nosso corpo, por mecanismos nervosos como a inibição recíproca e coativação, uma série de coisas mais complicadas, comecem a orquestrar-se melhor, como se fosse uma orquestra que começa a tocar bem. Por exemplo, começar a trabalhar na bacia, que nós vamos precisar dela, numa ponta de glúteos, onde fazemos chutos, e aqui a velocidade é um pouquinho mais importante, para que o sinal elétrico comece a chegar mais rápido à nossa bacia. 10 ou 15 chutes de um lado e do outro. Portanto, reparem como nós temos que trabalhar na força e ao mesmo tempo nas ações cêntricas de travagem, uma perna e depois a outra,
coisas do género também, onde estimulamos a imobilidade máxima e trabalhamos com velocidade, 15 ou 20 saltos numa perna, relaxem um pouquinho se precisarem, 15 ou 20 saltos na outra, e depois começar a colocar movimentos como, portanto, onde haja um movimento mais rápido, ainda não muito exigente, mas onde a nossa taxa, o nosso sinal aumenta e incrementa um pouquinho e coloca aqui esta relação entre cérebro e músculo a funcionar mais rapidamente. Okay, para a quarta fase, temos exercícios termogénicos, ou seja, vamos tentar incrementar aqui um pouquinho a fadiga e um dos subprodutos da fadiga é o calor e esse calor vai ter que ser termorregulado pelo corpo. E aqui as coisas mais simples e que não ainda estão muito ligadas sequer à corrida, como polichinelos, curtos e rápidos, durante aqui um período um pouquinho maior, para começarmos então a incrementar este trabalho, skippings frontais, movimentos curtinhos de perna, movimentos mais altos de perna, para que esta zona dê mais ou menos 1 minuto e meio, 2 minutos, 3 minutos, para sentirem de facto a frequência cardíaca aumentar, a sudorese começar então a aparecer mais ainda. Portanto, este é o objetivo desta quarta fase. A quinta fase, os movimentos integrados. O que vamos colocar aqui são ações dinâmicas, num plano já mais próximo da corrida, ainda com uma fase preparatória para. Então vamos integrar, por exemplo, exercícios como os multissaltos, onde utilizamos o movimento alto dos joelhos e, por exemplo, para trás, em antes dinâmico alternado. Portanto, já ações muito próximas à ação da corrida, onde podemos, por exemplo, fazer só com uma perna também. Para a frente e para trás é sempre um bom desafio neuromuscular. E terminamos, eventualmente, já com uma mini corrida de aquecimento, já próxima àquilo que vão fazer, de 5, 10 minutos, o que vos fizer sentir melhor. Bons treinos!